Pois é, a gente ouviu aí o ministro Wellington Dias e sobre esse tema, esse assunto da ONU, esse anúncio da ONU de que o Brasil saiu do mapa da fome, a gente conversa agora. Tenho o prazer de conversar com o sociólogo e escritor Gessé Souza, que é ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Gessé, seja muito bem-vindo. A gente está com o Gessé, pessoal? Perfeito. Gessé, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Prazer conversar contigo. Obrigado. E já começo te perguntando quais políticas públicas contribuíram para que hoje a gente tivesse essa boa notícia de que o Brasil deixou mais uma vez o mapa da fome depois de 2 anos. Exato. Eu acho que antes de tudo isso tem a ver, eu acho, isso tem a ver com a política, tem sim, né? Por exemplo, no governo passado, o governo Bolsonaro, que não investiu em nada, não investiu em farmácia popular, subfinanciou o SUS, etc., não fez alimentação básica, etc., não tomou nenhuma medida em relação a isso e, obviamente, joga as pessoas no quadro da fome, né? E, obviamente, esse é um compromisso de muito tempo do presidente Lula, nordestino, pobre, conhece esse tipo de situação e que ele se envolve pessoalmente nesse tipo de causa, né? Agora, eu acho, Lara, importante a gente não só falar da política, entende? Porque é um escândalo um país como o nosso, país rico como o nosso, porque esse país aqui é rico, né? Basta dar uma chance ao povo que ele vira a quinta maior economia do mundo, como virou em 2011, percebe? Né? Então, não é falta de dinheiro, é maldade. Maldade de quem manda nesse país. Porque quem manda nesse país não são políticos. Né? É a elite que tem todas as fazendas de soja, toda a imprensa privada, todas as cadeias comerciais, todas as indústrias, etc, etc. Esse pessoal, Lara, simplesmente não quer pagar imposto. Né? Isso é um negócio absurdo. Obviamente, se os ricos que levam o dinheiro, né, esse dinheiro que vai para a mão dos ricos, isso não cai do céu. Isso é do trabalho dos pobres, antes de tudo, que são quem paga impostos, etc, etc. Né? Isso não é revertido para a sociedade. Obviamente, isso vai terminar em fome. Né? Obviamente, isso vai terminar em insegurança pública, etc, etc. Ou seja, isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com uma elite, né? E uma classe média alta, que é completamente branca, né? Que odeia o próprio povo, menospreza o povo. A fome só acontece por conta disso. Né? Por que eu digo ali, Lara, que esse pessoal menospreza o povo? Porque todos os governos da história recente do nosso país que procurou ajudar os pobres foi apeado com um golpe de Estado. Entende? Então, é política, sim, só que é uma política que tem a ver com essa herança escravocrata que nós temos de uma elite que odeia o próprio povo, de uma classe média alta, branca, né? Que é racista, etc., não se incomoda com a vida do negro e do pobre. Essa é a razão para a gente ter um país rico como o nosso, com tanta gente passando fome. E, Gessé, como que o Brasil pode se comparar a outros países emergentes que ainda estão no mapa da fome? Veja bem, a gente nunca pode ir pelos piores exemplos. Eu não tenho dúvida que existem países e sociedades ainda mais desiguais, ainda mais marcadas pela exclusão, etc, etc. Mas não é esse pessoal que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar nos países que conseguiram resolver isso, né? Você tem que esse país já teria tido condições de eliminar a fome, de montar uma escola pública decente para os filhos da nossa população, né? Poderia ter um SUS, né? Que não seja subfinanciado. Isso tudo tem a ver com arranjo político. Né? O dinheiro inteiro vai para meia dúzia de bilionários que não quer pagar nenhum imposto. Né? O Estado tem que pegar emprestado esse dinheiro, joga-se o juro lá em cima, esse juro impede que você invista em educação, saúde, etc, etc. Ou seja, o jogo, né, que obriga esse tipo de coisa está na forma como a elite, porque ninguém fala nessa elite.
ela é invisibilizada. As pessoas falam na política, né? Como se a política pudesse tudo. Não pode, né? Porque a elite, especialmente o capital financeiro, manda nesse país, né? E é exatamente esse capital financeiro que relega as pessoas a essa escandalosa situação que a gente está vendo aí nessas imagens, né? Pessoas sem direito a uma vida digna, etc, etc. Isso tudo pode acabar. Né? Basta que a gente tenha, né, uma conscientização disso e mostrar ao povo quem são seus reais inimigos. Né? Gessé, agora essa volta ao mapa da fome, claro que a gente pode atribuir a políticas públicas de governo esse ou aquele, mas essa volta ao mapa da fome ali em 2020, ela não pode ter uma relação também com o processo de pandemia que o Brasil já começou a passar ali naquele ano? Não acho, Lara, porque o Brasil já entrou no mapa da fome em 2018. Não tinha pandemia em 2018. Só vai acontecer em 2020. Então você teve aí dois. O que foi que causou a volta da fome em 2018? O golpe. Né? O golpe que foi orquestrado, falso, né? Absurdo, foi um golpe contra o povo. Tanto que o que foi montado depois já por Michel Temer, né? etc. Entendeu? Você acabar com todos os direitos dos trabalhadores, você cortar todos os programas sociais, etc, etc. Você não dá nenhum. Isso foi uma decisão política. Né? O golpe de 2016 vai introduzir Michel Temer. Né? Entende? Quer dizer, a coisa de que você não pode ter nenhuma forma de gasto social, que você tem que garantir a dívida pública, etc. Uma dívida pública, aliás, que ninguém nunca auditou, então ninguém sabe o que está devendo. Muita gente diz que tem muita fraude aí, é outra discussão importante. Né? Então a gente precisa o quê? A gente precisa discutir de que modo esse povo que já manda na gente há 500 anos, né, consegue manter a população numa situação de penúria social, humana, né, e refuturo a dignidade dessas pessoas. A fome é apenas a afeição mais visível, né, disso que acontece entre nós. Né? E aí, mais uma vez, não é a política apenas, embora tenha muito político ruim. Né? Esses políticos que estão lá, por exemplo, no Centrão, etc., etc., são, no fundo, né, enviados dessa mesma elite rural e financeira que não paga nenhum imposto nesse país. Isso é um completo escândalo. Entendeu? Se os ricos não pagam, não pagam imposto, como é que o Estado vai poder desenvolver políticas públicas na saúde, educação, etc., etc.? Essa é a razão. E ela quase nunca é discutida, percebe? Então as pessoas falam como se fosse, enfim, um presidente, etc., etc., que está cercado. Né? Quer dizer, no fundo, você tem que mostrar ao povo, eu acho, quem o faz passar fome. Entende? Né? E quem o faz passar fome é, por exemplo, esse pessoal que não quer pagar imposto, embora receba muito mais do que nós todos. Isso é de uma injustiça flagrante. A fome, todos os problemas que nós temos advêm, né, do fato de que a gente tem uma elite, uma classe média alta branca, né, que é racista, que odeia o próprio povo, que o condena à morte. Né? Entende? Porque isso é o dia a dia, Lara. Ninguém fala dessas coisas, mas entende? Você abre a sua janela e vê isso. Tá? Então a gente tem que saber, e o que eu acho que é mais importante é o povo saber quem são os seus reais inimigos. Né? Isso nunca é dito, isso nunca é discutido. Se fala essa coisa do nós contra eles, né? Como se você, com essa coisa dos nós contra eles, você estivesse inaugurando uma cisânia, como se ela não existisse já antes. Entende? Nós, meia dúzia, vamos ficar com toda a propriedade e vamos reduzir vocês todos aí à pobreza. A gente tem 80% de pessoas pobres, Lara, na comparação internacional. O nosso povo, 80% é pobre. Entende? Né? Então isso é algo absurdo e tal, né? Quer dizer, não tem que continuar assim. E eu acho que o principal o povo tem que saber quem é que causa a sua pobreza, a sua fome, etc, etc. Porque até hoje ninguém contou isso para ele.
E, Gessé, como o senhor bem disse agora, de 80% das pessoas que são pobres no Brasil, então o que falta de política pública para tentar diminuir esse número? O que falta é essa nossa elite tomar vergonha. Entende? Quer dizer, eu acho que entende? Quer dizer, é um completo absurdo você ter pessoas novamente, né? O que falta é que, quer dizer, o governo atual está fazendo o que ele pode, né? Mas ele está cercado. E esse cerco tem a ver com o orçamento público. Esse orçamento público não deve ser revertido para a maioria da nossa população. Por quê? Porque ele tem que ser roubado, a palavra é essa, roubado pela elite. Né? Esse roubo se dá de diversas maneiras. Isenção fiscal, 800 bilhões. Entende? Você pega 800 bilhões, você mata a fome desse país em todos os lugares por 20 anos. Entende? Mas isso vai para o bolso de quem? Dessa meia dúzia que manda em tudo. Né? Isso nunca foi discutido entre nós, com a coragem e com a verdade, né? que esse tema existe. Que esse tema exige. Né? Então a gente tem aí, né? Quer dizer, se você não contribui, se você não paga imposto, e esse pessoal fez uma revolução desse IOF mínimo para não pagar. Veja como é. Você tem uma elite rural que todo mundo chama de agropop, que de pop não tem nada. Esse pessoal não paga um centavo de imposto. Né? Ele só faz, enfim, roubar terra de poceiro, envenenar os nossos rios, etc, etc. Né? Então você tem aí um esquema onde você tem uma pequena elite que fica com todo o dinheiro e condena a maior parte da nossa população a uma vida sem futuro. Né? E ninguém nunca discute isso. Gessé Souza, sociólogo, escritor, ex-presidente do IPEA, muito obrigada pela participação aqui no programa e até a próxima oportunidade. Obrigado a vocês pelo convite, tudo de bom. Bom, pessoal, só um pequeno comentário. O Gessé falou, né, ao longo da entrevista sobre golpe, que ele argumenta, né, que é um golpe e era uma referência ao que aconteceu em 2016, um processo de impeachment contra... 2017, um processo de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff, e por improbidade administrativa. Foi um processo que seguiu os ritos legais ali no Congresso Nacional. Michel Temer, então vice, que concorreu como vice na chapa dela, é quem assumiu pelo restante do mandato de Dilma Rousseff. Na visão de Gessé Souza, foi um golpe político, mas de fato não houve um golpe de Estado, só é importante deixar isso claro. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.